Prepare-se para explorar os rios mais misteriosos do planeta. De criaturas gigantes a eventos inexplicáveis, mergulhe em histórias surpreendentes que vão de jacarés reunidos em massa a supostos dragões e sereias. Número 1. Um monstro gigante na Islândia. Acredite ou não, a Islândia pode ter o seu próprio monstro verme. Este vídeo viralizou na internet, despertando a curiosidade de pessoas ao redor do mundo sobre essa criatura. Muitos começaram a chamá-lo de monstro gelado, ou até de Loch Ness. E convenhamos, com aquela aparência incomum e os movimentos na água, não é difícil imaginar por quê. Mas será que esse ser flutuante é realmente uma criatura viva? Alguns especialistas foram chamados para dar sua opinião, e analisando o vídeo e capturas de tela feitas em diferentes momentos, levantaram teorias. Segundo eles, poderia ser uma espécie não identificada ou simplesmente um pedaço de lixo, criando a ilusão perfeita. Eu conheço algumas pessoas que juram ter visto o monstro, e eu acredito nelas. Swing comentou um morador local. Enquanto alguns estavam convencidos de que era o lendário monstro do Lago Ness, cientistas vieram a público sem nenhuma prova concreta, deixando a questão como um mistério. Número 2. O duelo épico do mar. Os oceanos são cenários de batalhas colossais entre criaturas que habitam suas profundezas. Entre elas, os tubarões-baleia e as lulas gigantes. Embora ambos sejam impressionantes à sua maneira, os tubarões-baleia, com seus tamanhos massivos e apetite voraz, muitas vezes dominam as lutas. Esses confrontos têm acontecido por séculos, mas raramente conseguimos capturar imagens dessas batalhas épicas. Em março de 2023, um vídeo trouxe um vislumbre raro, o que parecia ser o momento final de um confronto submarino entre essas duas criaturas. O vídeo viralizou rapidamente, encantando e intrigando os espectadores com o que parecia ser o desfecho de uma luta nas profundezas. Tais encontros são tão raros de serem registrados que os especialistas ficam fascinados cada vez que surgem imagens. É um lembrete de quão pouco ainda sabemos sobre as interações entre essas espécies gigantes que habitam os recantos mais inacessíveis do planeta. Número 3. A serpente sem vida. Durante um passeio de caiaque, um pescador pensou que seu único desafio seria encontrar peixes comuns. No entanto, ele teve um susto quando se deparou com uma serpente aparentemente sem vida flutuando na água. Curioso, ele a puxou para examinar mais de perto e percebeu que ela estava presa em uma armadilha há algum tempo. A cobra tinha marcas no corpo, indicando que provavelmente havia lutado para escapar antes de ser deixada para trás. Depois de analisar o réptil, o homem decidiu soltá-lo de volta na água. Esse encontro inesperado transformou um simples dia de pesca em uma experiência memorável e um lembrete de como a vida selvagem pode ser impactada por práticas humanas. Número 4. Águas agitadas e criaturas misteriosas. Imagine estar remando tranquilamente em um caiaque e, de repente, sentir algo enorme movendo-se logo abaixo de você. Esse foi o susto que um homem teve enquanto explorava um rio. Ele ficou paralisado quando a água começou a espirrar violentamente ao seu redor, como se uma criatura misteriosa estivesse tentando emergir. Inicialmente, ele pensou estar na presença de algo sobrenatural, talvez um demônio aquático ou algum ser desconhecido das profundezas. Contudo, a verdade era bem mais simples, mas ainda fascinante. Ele acidentalmente assustou um grupo de peixes-boi que descansavam sob seu caiaque. Esses gentis gigantes, ao entrarem em modo defensivo, causaram toda a agitação. Esse encontro ensina que, ao navegar em rios ou mares, é sempre importante lembrar que estamos invadindo o habitat de outras criaturas. E mesmo quando a experiência parece assustadora, é um privilégio observar esses animais de perto. Número 5. O banquete dos jacarés. Imagine navegar em um lago e, ao olhar ao redor, perceber que está cercado por dezenas de jacarés. Foi exatamente o que aconteceu com um pescador no pântano de Okefenokee, nos Estados Unidos. Jacarés de todos os tamanhos pareciam estar reunidos em um grande banquete, provavelmente aproveitando uma abundância de presas na área. Era como se uma grande festa estivesse acontecendo, mas sem nenhum convite para humanos. O pescador, embora impressionado, decidiu registrar o momento em vez de recuar.
Eu nunca tinha visto tantos jacarés reunidos assim na vida, Zrenia comentou. Apesar de seu fascínio, ele sabia que era melhor não perturbar os répteis e manteve uma distância segura enquanto capturava as imagens. Esse evento mostra como a natureza é imprevisível e como algumas cenas parecem saídas de um documentário, mas podem acontecer na vida real para aqueles que se aventuram em lugares selvagens. Número 6. Carpas saltitantes. Um grupo de amigos foi pescar em um rio remoto, esperando uma aventura tranquila. No entanto, foram surpreendidos por algo único. Peixes começaram a saltar da água, como se estivessem tentando expulsá-los do território. Esses peixes, conhecidos como carpas prateadas, são famosos por seus saltos frenéticos. Originalmente vindas da Ásia, foram introduzidas em outros países para limpar lagoas e lagos, mas acabaram se tornando uma praga ambiental por seu comportamento agressivo e apetite insaciável. Os amigos, que inicialmente estavam apenas se divertindo, logo perceberam que a pesca tradicional havia se transformado em uma verdadeira chuva de peixes. A cena, cheia de saltos e respingos, parecia mais um espetáculo do que um simples passeio de barco. Esse comportamento das carpas é uma defesa natural, ativada pelo som de barcos ou outros distúrbios na água. Apesar de cômico para quem observa de longe, esses peixes são uma preocupação ambiental, já que competem com espécies nativas e podem desequilibrar ecossistemas inteiros. Número 7. O bagre monstro. Para muitos pescadores, um dia tranquilo no lago significa capturar peixes pequenos ou médios. No entanto, esse não foi o caso de um homem que acabou fisgando algo gigantesco. Enquanto lançava sua linha de pesca, ele não esperava que a isca fosse parar na boca de um bagre monstruoso. Quando o peixe apareceu à superfície, seu tamanho surpreendente deixou o pescador sem palavras. Eu achei que tivesse capturado um monstro lendário, Zrenia comentou. O bagre, com suas escamas brilhando ao sol e nadadeiras enormes, era um verdadeiro colosso das águas. Apesar da luta para mantê-lo preso na linha, o peixe conseguiu escapar, deixando o homem com uma mistura de frustração e fascínio. Esses bagres gigantes encontrados em lagos remotos podem atingir tamanhos impressionantes. Eles são conhecidos por testar a paciência e as habilidades dos pescadores, tornando-se o troféu dos sonhos para qualquer um que se aventure em busca de peixes lendários. Número 8. Leões marinhos conspiradores. Enquanto navegava em Coffin Rock, no estado de Oregon, um homem teve um encontro inusitado com um grupo de leões marinhos. Eles estavam reunidos em um local, parecendo participar de uma espécie de conferência secreta. O visitante ficou intrigado com o comportamento dos animais, que se mantinham imóveis, observando-o de maneira desconfiada. Assim que perceberam que estavam sendo observados, os leões marinhos pularam na água de forma sincronizada e começaram a circular o barco. Parecia que estavam planejando algo, Swing disse o homem. Esse comportamento incomum deixou o explorador tenso, mas ele conseguiu seguir seu caminho sem nenhum incidente. Embora esses mamíferos marinhos sejam frequentemente vistos em grupos, é raro observar esse tipo de interação, o que torna o episódio ainda mais intrigante. Os leões marinhos são inteligentes e curiosos, mas também podem ser imprevisíveis. Então é sempre bom manter distância ao cruzar com esses fascinantes habitantes dos oceanos. Número 9. O confronto entre hipopótamos e crocodilos. Poucas cenas na natureza são tão dramáticas quanto um embate entre dois dos maiores titãs dos rios, hipopótamos e crocodilos. Esse momento épico aconteceu em um rio, onde um crocodilo ousou invadir o território de um grupo de hipopótamos. Os hipopótamos, conhecidos por sua força e temperamento agressivo, rapidamente formaram uma barreira contra o invasor. A luta começou e o crocodilo, apesar de sua resistência, foi rapidamente superado pelo número e pela força dos hipopótamos. Foi como assistir a uma cena de um filme de ação. Swing relatou um espectador que testemunhou o confronto de perto. Apesar de os crocodilos serem predadores habilidosos, eles raramente enfrentam hipopótamos, que são muito maiores e têm mandíbulas poderosas. Essa batalha foi uma demonstração de como os rios podem ser cenários imprevisíveis,
onde até os maiores predadores precisam respeitar os limites dos verdadeiros gigantes. Número 10. O encontro com a baleia cinzenta. Para um grupo de turistas, o que deveria ser um passeio comum se transformou em uma experiência mágica quando uma baleia cinzenta decidiu se aproximar de seu barco. Essas criaturas impressionantes, conhecidas por sua curiosidade, são famosas pelo comportamento chamado de spy hopping, no qual erguem a cabeça para fora da água para observar o ambiente ao redor. Neste caso, a baleia chegou tão perto que permitiu que os turistas a acariciassem. Foi incrível tocar esse animal tão gentil e majestoso, Swing disse um dos participantes. Após alguns minutos, a baleia mergulhou novamente, desaparecendo nas profundezas do oceano, mas deixando todos com uma lembrança inesquecível. Esses encontros reforçam como a natureza pode ser surpreendente e como os seres humanos têm o privilégio de observar e interagir com criaturas tão extraordinárias. Número 11. O dragão do rio da Tailândia. As lendas ganham vida nos rios da Tailândia, onde moradores relataram o avistamento de um suposto dragão do rio. Segundo os relatos, a criatura emergiu da água, causando alvoroço e medo entre os presentes. Os habitantes locais acreditaram que era o Naga, uma divindade mitológica que assume a forma de uma serpente gigantesca. Até monges reforçaram a ideia, apontando para a relação da criatura com histórias ancestrais da região. No entanto, quando o caso ganhou atenção mundial, especialistas começaram a analisar as imagens. Alguns sugeriram que poderia ser apenas um grande pedaço de madeira flutuante, enquanto outros acreditavam que poderia ser um animal incomum, ainda não identificado. Apesar das explicações racionais, para os moradores, a visão continua sendo um evento lendário que reforça sua conexão com o misticismo e as tradições locais. Número 12. A cobra gigante. Enquanto explorava um rio remoto, um homem avistou algo enorme se movendo debaixo de seu barco. Para sua surpresa, tratava-se de uma gigantesca anaconda, com cerca de 20 metros de comprimento. O mais impressionante é que ele teve coragem suficiente para filmar a criatura de perto, mesmo estando a poucos centímetros dela. Quando o vídeo foi divulgado na internet, muitos duvidaram de sua veracidade. Especialistas sugeriram que poderia ser algo diferente, como um tronco flutuando. Porém, o movimento sinuoso capturado no final da gravação deu um toque ainda mais enigmático à história. Número 13. O desastre dos Boeings. Em julho de 2014, um acidente inesperado aconteceu no Rio Montana, nos Estados Unidos. 3 fuselagens de aviões Boeing 737 foram vistas tombando nas águas. A primeira reação das pessoas foi imaginar um acidente aéreo, mas a realidade era bem diferente. Um trem que transportava as fuselagens para o estado de Washington, onde seriam montadas, descarrilou, causando o desastre. Os aviões ficaram parcialmente submersos, criando um cenário surreal. Felizmente não houve feridos, mas o incidente gerou prejuízos significativos e muitas imagens impressionantes. Número 14. O gigante de Tampa Bay. Na costa de Tampa Bay, um enorme peixe conhecido como garopa foi encontrado morto. Pesando impressionantes 320 quilogramas, o animal era tão grande que precisou ser içado com a ajuda de máquinas. As pessoas ficaram surpresas com o tamanho da criatura e a causa de sua morte inicialmente era um mistério. Após investigações, descobriu-se que uma maré vermelha, fenômeno causado por algas tóxicas, foi responsável por sua morte, gerando preocupações sobre os impactos ambientais desse evento. Número 15. O peixe pré-histórico. Uma descoberta incrível foi feita por pescadores na costa de Madagascar, um selacanto. Este peixe, que se pensava extinto por milhões de anos, foi apelidado de fóssil vivo, devido à sua história evolutiva de mais de 420 milhões de anos. Com 8 nadadeiras, olhos grandes e um padrão de manchas brancas único, o selacanto é uma espécie fascinante que lembra como a evolução moldou a vida na Terra. Sua redescoberta foi um marco científico e um lembrete de que os mistérios dos oceanos ainda estão longe de serem completamente desvendados. Número 16. Tubarões de água doce. Muitos pensam que tubarões só vivem em águas salgadas, mas os tubarões-touro provaram que isso não é verdade.
Um grupo de caiaqueiros em um lago se deparou com um enorme tubarão balançando suas embarcações, deixando todos em pânico. Esses tubarões são conhecidos por se adaptarem a águas doces e já foram encontrados em rios e lagos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que pensar em nadar em um rio, é melhor ter cuidado. Nunca se sabe o que pode estar à espreita debaixo d'água. Número 17. O Gollum da vida real. Trabalhadores em Bornéu ficaram aterrorizados ao encontrar uma criatura misteriosa que lembrava Gollum, do filme O Senhor dos Anéis. A figura magra, com pele enrugada, emergiu de um rio assustando os homens, que preferiram filmá-la de longe em vez de se aproximarem. Posteriormente, especialistas sugeriram que poderia ser um urso malaio extremamente desnutrido, que perdeu os pelos devido a uma doença desconhecida. Ainda assim, o encontro deixou todos intrigados e um tanto assustados. Número 18. O Mar de Crocodilos. No Pantanal, no Brasil, um visitante ficou horrorizado ao avistar centenas de crocodilos aglomerados em um rio que, normalmente, era calmo. O cenário parecia um mar de crocodilos, com os répteis descansando na lama. Os sons assustadores de silvos e movimentos repentinos só tornaram a cena mais aterrorizante. Apesar de serem pequenos, o número elevado desses animais seria o suficiente para causar pesadelos a qualquer pessoa sensata. Número 19. Almoço em grupo. No rio Bill Williams, uma cena curiosa foi registrada. Dezenas de aves aquáticas de diferentes espécies se reuniram para um banquete. Entre os participantes estavam patos mergulhões, biguás e mergansos. Embora não seja incomum que pássaros se reúnam, especialistas explicaram que essas reuniões mistas têm vantagens. Grupos maiores tornam mais fácil localizar alimentos, e parece que todos estavam aproveitando bem a oportunidade para se alimentar. Número 20. O solo que sobe. No estado de Haryana, na Índia, um vídeo viralizou ao mostrar o solo de um rio aparentemente subindo para fora da água. Muitos começaram a especular que poderia ser um leviatã ou até mesmo sinais do fim do mundo. Mas especialistas logo trouxeram uma explicação mais racional. O fenômeno ocorreu devido à liberação de metano preso sob o solo, combinado com chuvas intensas, o que fez o terreno parecer inchado. Número 21. O monstro de Brunei. Nas águas turvas do rio Brunei, um grupo de moradores viveu um momento de arrepiar. Eles avistaram uma criatura bizarra emergindo na superfície que parecia estar fora deste mundo. Até o cinegrafista ficou tão chocado que mal conseguiu segurar a câmera firmemente. Rumores de um monstro do rio se espalharam rapidamente entre os locais. No entanto, o ser nunca mais foi visto e sua identidade permanece um mistério, alimentando ainda mais as histórias na região. Número 22. Carcaça desconhecida. No Paraguai, uma carcaça misteriosa foi encontrada em um rio, intrigando a todos que a viram. O corpo tinha uma estrutura semelhante à de um humano, mas com um crânio que lembrava um inseto. Os moradores locais ficaram aterrorizados, levantando teorias de que poderia ser um chupa-cabra, especialmente porque fazendeiros na área haviam perdido gado dias antes. Apesar das especulações, até hoje não se sabe exatamente o que era aquela criatura. Número 23. Tubarão branco em Lagoa Salgada. Se você acha que tubarões não aparecem em lugares improváveis, esta história vai mudar sua opinião. Em 2011, um grande tubarão branco foi encontrado em uma lagoa salgada de Massachusetts, onde permaneceu por quase uma semana. De acordo com os moradores, uma tempestade violenta e marés altas abriram caminho para o tubarão entrar na lagoa. Apesar do susto, autoridades locais conseguiram devolvê-lo ao oceano, mas o evento deixou todos mais cautelosos em relação aos passeios à beira d'água. Número 24. Piranhas à solta. As piranhas podem ser pequenas, mas são perigosas. Em um rio, um grupo de homens decidiu jogar pedaços de carne na água para testar a eficiência desses predadores. O que se seguiu foi um frenesi de devoração, com a água borbulhando em questão de segundos. Com dentes extremamente afiados, as piranhas podem consumir sua presa em um piscar de olhos. Assistir a essa cena foi suficiente para desbloquear um novo medo em qualquer visitante de rios. Número 25. Crocodilo sorrateiro. Um homem estava animado em ver um crocodilo nadando perto de seu barco. Ele começou a filmar o animal, mas não percebeu que o réptil tinha outros planos. De repente, o crocodilo saltou sobre o barco, quase encostando no homem. O susto foi tão grande que ele mal conseguiu formar frases coerentes. Essa é uma lição clara. Nunca subestime um crocodilo, por mais calmo que pareça. Número 26. A sereia do rio.
Moradores de uma pequena vila relataram ter visto uma suposta sereia que teria se perdido em um rio após uma maré alta. Eles filmaram a criatura que parecia muito real, reforçando suas histórias. No entanto, quando o vídeo foi publicado online, internautas sugeriram que poderia ser um animal deformado ou até uma farsa. A pergunta permanece: será que as sereias podem ser reais? Número 27. Bolhas misteriosas. Em um passeio pelo Lago Norman, um caiaqueiro viu algo estranho. Bolhas surgindo na superfície da água, sem nenhuma fonte aparente. Não havia gás escapando nem nada visível, disse ele. O vídeo gerou discussões na internet. Alguns acreditavam que poderia ser o lendário monstro do lago, enquanto outros sugeriam que fosse uma fonte subterrânea. Até hoje, não há uma explicação definitiva para o fenômeno. Número 28. Colar de pneu. Na Indonésia, um crocodilo foi avistado com um pneu de motocicleta preso ao pescoço por quase 6 anos. Os moradores tentaram ajudá-lo, mas sem os recursos adequados, nada puderam fazer. Finalmente, um grupo de locais conseguiu libertar o animal. Usando ferramentas improvisadas, eles removeram o colar e devolveram o crocodilo à natureza. Agora, ele pode nadar livremente sem a restrição. Número 29. O jacaré monstro. Um homem estava prestes a pular em um rio, sem saber que um jacaré de quase 5 metros de comprimento estava à espreita. O animal parecia camuflado com as águas lamacentas, mas, quando emergiu, revelou seu tamanho colossal. Esses gigantes são mestres na camuflagem, então fique atento se for visitar áreas pantanosas. Nunca se sabe o que pode estar logo abaixo da superfície. Número 30. O grande tubarão preso. Em Gansbaai, na África do Sul, moradores encontraram um tubarão branco de 2 metros preso nas rochas. Apesar de seus esforços para devolvê-lo ao oceano, o animal não sobreviveu. A cena emocionou os presentes, que trabalharam arduamente para tentar salvar o predador. Este caso reforça a conexão que muitas pessoas têm com a vida marinha, mesmo quando enfrentam criaturas temidas. Número 31. Captura monstruosa. Jeremy e sua equipe estavam à procura de um grande tubarão-touro na foz de um rio. Mas o que encontraram foi ainda mais surpreendente. Após uma longa espera e muita tensão, conseguiram puxar para a superfície um imenso garoupa de Queensland. Pesando cerca de 115 quilogramas, essa criatura colossal é conhecida por uma curiosidade única: a habilidade de mudar de gênero para se adaptar às condições de sobrevivência. Embora não fosse o alvo esperado, a captura foi emocionante e mostrou como a natureza pode surpreender mesmo os exploradores mais experientes. Número 32. Anaconda inchada. Um grupo de pescadores se deparou com uma anaconda que parecia ter engolido algo gigantesco. O corpo da cobra estava visivelmente inchado, o que gerou curiosidade imediata. Essas serpentes são conhecidas por devorarem presas muito maiores que suas mandíbulas, graças à sua incrível anatomia. O tamanho impressionante da cobra e o mistério sobre o que ela havia consumido deixaram os pescadores atônitos. Número 33. Uma batalha perdida. Embora os jacarés sejam predadores formidáveis, eles dificilmente vencem uma luta contra as gigantescas cobras dos rios. Um homem encontrou uma cena bizarra em uma poça d'água, uma anaconda enrolada em torno de um jacaré, já sem vida. Mesmo assustado, ele parou para filmar a cena. A cobra era tão grande que ocupava quase toda a pequena área. Este encontro é um lembrete da brutalidade e do equilíbrio natural na vida selvagem. Número 34. O mistério marinho. Em novembro de 2018, rumores sobre uma sereia real se espalharam por Sulawesi do Sul, na Indonésia. Pescadores locais encontraram uma criatura estranha que não parecia com nada que eles já haviam visto antes. Ao puxá-la para o barco, perceberam que ela tinha uma aparência única, muito diferente de qualquer peixe conhecido. Especialistas foram chamados para investigar, mas as respostas ainda não foram divulgadas. O que resta é o mistério. Seria um peixe desconhecido ou uma prova de que as sereias realmente existem? Número 35. Onda gigante. Uma família em um passeio de barco viveu um momento aterrorizante quando um movimento estranho na água sugeria que algo colossal estava por perto. O que parecia ser uma maré alta era, na verdade, uma criatura enorme seguindo o barco. Apesar do susto, a família conseguiu acelerar a embarcação e escapar antes que o animal pudesse alcançá-los. Esse incidente serve como um alerta. Nem toda visão espetacular na água é segura para ser observada de perto.
Número 36. A mão alienígena. Enquanto caminhavam pela praia em Ilha Comprida, no Brasil, um casal encontrou algo extremamente incomum: uma mão esquelética gigante com longos dedos. A estrutura óssea parecia saída de um filme de ficção científica, mas especialistas explicaram que provavelmente era o esqueleto de um cetáceo, como um golfinho ou uma baleia. Apesar das explicações científicas, o achado gerou rumores sobre possíveis restos extraterrestres, alimentando ainda mais a curiosidade das pessoas. Número 37. O gigante brilhante. Nas profundezas do oceano, você pode encontrar algo que parece saído de um conto de fadas: os pirossomos. Esses organismos luminosos formam colônias que podem atingir até 18 metros de comprimento, criando uma visão deslumbrante de luzes bioluminescentes. Essas criaturas flutuam livremente no oceano, alimentando-se de plâncton microscópico. Embora sejam inofensivas, sua aparência impressionante é suficiente para encantar qualquer explorador marinho. Número 38. Mistério no fundo do mar. Cientistas em uma expedição nas profundezas do oceano encontraram uma criatura incompleta, mas ainda assim intrigante. Os especialistas acreditam que pode ter sido um tubarão peregrino que teve um confronto com um oponente poderoso. No entanto, sem evidências definitivas, o achado permanece um mistério. Essa descoberta reforça o quanto ainda há para explorar e compreender nos abismos marinhos. Número 39. O encontro com orcas. Agora imagine a sensação de estar em um barco cercado por 300 orcas em um único local. Foi isso que aconteceu com um grupo de pessoas que testemunhou o maior ajuntamento de orcas já registrado. Embora a cena fosse assustadora à primeira vista, as baleias estavam apenas se alimentando de um cardume gigante de arenques. Ao final, os espectadores saíram aliviados e com uma história única para contar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!